Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de acompanhamento aí do mercado, das negociações lá na Bolsa de Chicago, das negociações para soja e milho aqui no Brasil também. Foi mais uma sessão positiva para Chicago. A gente já vê o julho de novo buscando aqueles 16 dólares por bushel. Hoje fechou na casa dos 15,80. O novembro, a referência para os negócios lá nos Estados Unidos, para os produtores americanos, já também chegando aí aos 14 dólares e 60. Hoje fechou a 14,57, uma alta de 17 pontos. No entanto, essas altas precisam ser monitoradas. Afinal de contas, tem a questão da demanda, que pode ser aí um impeditivo, ou pelo menos um limitador aí de novas altas. E a gente vai entender isso direitinho nessa conversa que a gente vai ter agora com o meu amigo Marcos Araújo, lá da Agriinvest. Está aqui o Marcos com a gente. Obrigado, Marcos, mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho das suas expectativas e da sua experiência aí, e nos ajudando a entender a movimentação do mercado. E eu já começo te perguntando, essa alta, Marcos, que a gente tem visto aí nas últimas sessões, ela se sustenta, ela tem fundamento sólido? Para onde que ela pode ir e por que demanda tem que ser um ponto de atenção aí, Marcos? Olá, Alexander, boa tarde a todos. Vamos lá, uma alegria falar com vocês novamente aí. Bom, estamos chegando aí na época do ano de grandes especulações climáticas e isso repercute em grande volatilidade de preços na Bolsa de Chicago, tanto para o mercado disponível quanto para o mercado futuro. Lembrando que, historicamente, os melhores preços futuros da soja ocorrem na segunda quinzena de junho para a primeira semana de julho. Ontem, por exemplo, foi um dia Chicago de 30 centavos de alta, fechou com 20 centavos de baixa. Nós temos aí, do lado do balanço de forças, do lado positivo, uma piora no clima nos Estados Unidos e uma previsão de clima mais quente com menos chuva, pegando as Dakotas, a parte das planícies, e também o estado de Iowa, que está entre os dois maiores produtores de soja e milho nos Estados Unidos. Lembrando que Iowa e Illinois são os maiores estados produtores. Bom, esse clima mais adverso acabou repercutindo. Nós tivemos a divulgação do progresso das lavouras, né? E repercutiu a menor. O mercado esperava umas condições boas e excelentes na soja de 70%, vieram com 67%. Portanto, hoje, essa piora das condições das lavouras americanas falando de soja deu sustentação para essa alta hoje no mercado em Chicago. Porém, essa continuidade de alta, nós temos que ter uma confirmação desse clima mais adverso. Do lado negativo, nós temos a China aí com uma demanda tímida de curto prazo. Os traders reportam que a China vem negociando em torno de 6 navios por semana, quanto que numa média são necessários 20 navios, Alexander. Portanto, a demanda de curto prazo está mais tímida. Isso porque na China nós temos uma forte queda do preço da carne de suíno, tirando assim o poder de compra para pagar caro pelo suinocultor no farelo e o óleo de soja. Hoje na China as indústrias operam com uma margem negativa, ou seja, dependendo do mês de vencimento, mais de 15 dólares por tonelada. E isso tem repercutido aqui no Brasil, Alexandre, nos prêmios negativos para junho e julho. Prêmios esses que historicamente são negociados no território positivo. E hoje são negociados no território negativo. Com você, Alexandre. Ô Marcos, só para deixar claro, essa compra de 6 navios contra uma tradicional compra de 20, ela acontece onde? De forma global ou basicamente nos Estados Unidos? Não, tem o ciclo da cultura, né? Historicamente agora, a nossa janela de exportação da soja, em anos normais, sem atraso de colheita, o Brasil entra em cena a partir de final de janeiro e nós temos corpo aí normalmente até agosto, setembro. Momento esse que em setembro inicia a colheita nos Estados Unidos e tradicionalmente, sem a guerra comercial,
a China migra sua demanda para a compra de soja norte-americana. Então, nesse momento seria soja nesse momento só no Brasil, então. Agora, essa baixa demanda está justificada, obviamente, pelo que você colocou aí, a questão das margens negativas da indústria lá na China, Marcos. Agora, o que isso implica em termos de negócios e formação de preços aqui para a gente? Sem a China, quais as consequências que a gente pode ter aí? Pode sobrar soja, por exemplo? Ou pode ter uma oferta maior de soja para o segundo semestre? Ou o que já foi negociado é suficiente para dar uma certa tranquilidade para os negócios? Não, o mercado de soja no Brasil vai seguir líquido ainda, apesar que nós temos uma margem bem ruim para o setor de biocombustíveis, no caso do B100, né? Uma vez que 73% da nossa matéria-prima utilizada no biocombustível, no biodiesel, é o óleo de soja. A indústria, então, tem trabalhado com margens negativas. Esse preço, para você ter uma ideia, esse recuo dos prêmios, tanto do farelo quanto principalmente do óleo de soja, aqui para a América do Sul, tem repercutido numa margem negativa para as indústrias de $11 para julho e para setembro, Alexander, chega a ser até $34. Ou seja, um prêmio da soja que normalmente é negociado 50 centavos acima de Chicago, para agora 10 centavos negativo, é um intervalo de 60 centavos por bushel. Isso quer dizer um preço menor de $1,32 por saco. Lembrando, Alexander, que nós, aqui no nosso bate-papo, nós há tempo viemos alertando os produtores que, diferentemente dos outros anos, esse ano nós temos uma curva de preço invertida em Chicago. O bushel julho a 15,80 e o novembro a 14,59. O mercado nos diz que esse ano não vale a pena nós mantermos a soja armazenada para vender no segundo semestre do ano, exceto que, se confirmar uma frustração de safra nos Estados Unidos, aí o circo está armado e nós teremos daí toda a condição da soja ter suas máximas históricas. Nesse momento, o risco de desabastecimento não é mais uma verdade no mercado norte-americano e tampouco aqui para o Brasil. Pois é, Marcos, mas daí, diante dessa informação, obviamente a gente não tem uma demanda sustentada para o segundo semestre, aqui no Brasil, especificamente, mas isso poderia acontecer se caso tivesse problema com a safra americana. Mas até quando dá para esperar? Até quando o produtor pode esperar para ver ou para ter a certeza do que vai acontecer com a safra americana sem perder a oportunidade de negócio, Marcos? Como nós falamos, os melhores preços agora, Alexander, da segunda quinzena de junho até a primeira semana de julho. É importante, a gente acredita que esse ano deve se repetir e o produtor encarar como oportunidade de venda, tanto a soja disponível agora, quanto fazer venda futuro para a safra 2022. E lembrando que deve proteger essas vendas futuras com seguros de alta na Bolsa de Chicago. Gastando cerca de $1 por saca, nós fazemos aí excelentes seguros de preço na Bolsa de Chicago. Normalmente uma relação, Alexander, tu paga $1 por saca com um potencial de ganho de até $4 por saca. Mais ou menos, fazendo uma conta rápida, você pagaria R$5 por saca e aí, se o mercado subir, você poderia agregar até R$20 por saca de soja. Ou seja, se você fizer uma venda futura, fazer uma conta rápida, por exemplo, a R$160 e o mercado em Chicago explodiu o preço, você na bolsa teria um ganho equivalente lá a $4 por saco, uma conta rápida, R$20 por saco. Só para deixar claro, Marcos, o que eu negocio? É a soja que está no meu armazém ou é a soja da próxima safra? Ambas. Nessa condição de especulação climática, como nós falamos, os melhores preços, tanto para o mercado spot, que vai repercutir em Chicago esse ano, nós temos esse estoque apertado da soja, que vai até final de agosto, tá ok? E lembrando que a partir de setembro, inicia-se a colheita norte-americana. E para o dia 31 desse mês, o mercado, as estimativas privadas norte-americanas, trabalham com uma área plantada cerca de 300 mil hectares acima do que o USDA prevê. Tá ok? Então, os Estados Unidos têm um potencial produtivo, eu diria, ao redor de 123, 124 milhões de toneladas. Claro que estamos falando de potencial.
Para isso, São Pedro tem que fazer a parte dele muito bem, obrigado. Não pode ter um cochilo esse ano, porque o mundo não está preparado para trabalhar com uma ameaça de quebra de safra esse ano, uma vez que nós temos estoques bem críticos a nível global, falando principalmente de soja. Você falou do final do mês, mas esse próximo relatório do USDA pode já trazer esses números? Relatório essa semana, né? Dia 10, se eu não me engano. Isso mesmo. Tradicionalmente, esse relatório de junho, o USDA repete os dados de produtividade e produção do mês de maio, tá ok? Não acredito que nós devemos ter grandes volatilidades nesse relatório. De maior importância será no final do mês que nós teremos a revisão da área de plantio e os estoques trimestrais. Lembrando que, para essa temporada que se encerra final de agosto, o USDA prevê um estoque final na ordem de 120 milhões de bushels nos Estados Unidos. No entanto, para isso se confirmar, nós temos que ter um desaparecimento de soja, que é o termo que o USDA utiliza, ao redor de 100 milhões de bushels. E, porém, também você tem uma forte queda do ritmo de exportação da soja nos Estados Unidos e também os dados do NOPA, da Associação das Indústrias Processadoras de Soja dos Estados Unidos, mostram o menor ritmo de esmagamento nos últimos meses. Isso daí pode fazer com que os estoques americanos de 120 milhões de bushels para essa temporada 2021 fiquem próximas de 180 milhões de bushels, que eu acredito particularmente nesse número aí. Portanto, alguns falam desse risco de desabastecimento de soja até agosto nos Estados Unidos. Isso não é mais verdade, eu diria. Só traduzindo aí esses números, de 120 para 180 milhões de bushels é uma mudança de que tamanho aí em toneladas, Marcos? Já pego para vocês aqui, deixa eu pegar minhas planilhinhas aqui, que está tudo convertido aqui, rapaz, porque esse mercado realmente está aí a importância de nós sabermos os fatores de conversão, né? Ali, o uso do mercado, milhões de bushels. Já falo para você aqui, estou pegando nossas planilhas aqui, o banco de dados, que já nos dá essa conversão total. Vamos lá, então. O USDA trabalha com 120 milhões de bushels, isso são 3,27 milhões de toneladas. O nosso número estava aí para 180 milhões de bushels, que são 4,9. Arredondando 4,9 para 3,3, 1 milhão e 600 mil toneladas a maior, eu diria, os estoques finais americanos nessa temporada. O que ainda é um estoque baixo, relativamente baixo, né? É um estoque uso na casa de 4%, tá? Um estoque uso baixo, só que se nós pegarmos para o ano que vem, tá? Esse potencial da lavoura norte-americana vamos lá, 123 milhões de toneladas, saltaria o estoque americano para 250 milhões de bushels, tiraria bem essa pressão. Ou seja, nós estamos falando de médio para longo prazo. Isso tudo tem que ser confirmado com o clima, tá ok? Perfeito. Então você viu que Chicago, julho, de 16,70 as máximas do contrato, para agora 15,80, com essa menor demanda de curto prazo, esse risco, o ímpeto que o mercado tinha de tanto alto, diminuiu, tá ok? Então, como a gente fala, no mercado de alta, o touro precisa ser alimentado diariamente. Nós precisamos ter dentro do balanço de forças mais notícias negativas, mais ameaças climáticas, para dar uma sustentação para que o mercado volte a subir mais com maior força, né? Muito bem. Ô Marcos, então só para a gente finalizar e deixar muito claro aí para o produtor a estratégia mais importante aí a se fazer nesse momento. Vamos lá. Safra atual. Eu vendo a minha safra agora, mas compro um seguro lá na frente para participar de uma possível alta. Exatamente. Por exemplo, eu gosto muito de fazer o seguinte, vende a soja agora nesse rally, nessas altas que o mercado tem apontado para a gente, compra um seguro de alta para o vencimento de setembro. Ele vai acabar final de agosto. Você está protegido toda a especulação climática norte-americana. Ou já compra direto para o vencimento de novembro. O bushel está 14,59, faça um seguro de alta, um spread de 15 a 17 dólares o bushel. Você vai gastar ali cerca de 50 centavos de dólar por bushel, podendo faturar 2 dólares. 50 centavos por bushel é 1 dólar e 10 por saco, podendo ganhar 4 dólares e 40. E para a safra que vem, se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar Dourados, Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Soja, março do ano que vem, 14,34 o bushel. O prêmio no porto 16 acima, dólar futuro 5,24. É uma soja no porto de R$ 165. Dourados,
153,75. Para quem estiver gastando uma lavoura de alta tecnologia, R$ 3.908. Para uma produtividade esperada de 65 sacas, é uma margem operacional em dourados de R$ 6.088. Baita lucro, hein? Pois é. E não custa nada se proteger, né? A gente não sabe o que vem por aí. Desculpa, só para concluir, o que eu poderia proteger essa minha venda futura? Estou vendendo Chicago equivalente a um bushel de 10,34. Compra um seguro de alta em Chicago, por exemplo, de 14,80 a 16,80 também, gastando aí $1,10 por saca, e vai dormir tranquilo. Muita gente no Brasil tem dirigido o mercado de olho apenas no retrovisor. Ô Marcos, eu vendi a soja o ano passado para a safra esse ano a 90, 100 reais, chegou na época da colheita, estava 50 reais acima, mas é verdade, você vendeu quando o Chicago estava $9 o bushel, que historicamente no passado recente é baixo, e o mercado foi a 14. Será que para 2022 o bushel que está a 14 vai ter que ir para $19 o bushel? Então avalie com carinho. Vejam as relações inversas que nós estamos tendo nesse momento. Chicago subindo e o dólar futuro de 5,80 para hoje 5,24. Você está ganhando de um lado, mas de outra mão o mercado tem te tirado com essa valorização do real frente ao dólar. Pois é, esse é um outro problema, né? A questão do dólar. Compramos com dólar caro e vamos vender com dólar baixo, né? Exatamente, Alexandre. Olha só, se você pegar um preço de uma soja, fazer uma conta rápida, $30 a saca, um recuo do câmbio de 40 centavos, são R$ 12 por saca menor que nós temos no preço só com a valorização do real. Imagine que, se os americanos tiverem uma safra normal, e aí Chicago voltar para um patamar de $11 o bushel. Nós tivemos safras passadas no Brasil, por exemplo, 2002, 2013, a eleição do Lula lá atrás, que fique no passado e não se repita mais. Que o dólar, na época da compra dos insumos, era alto e o produtor foi vender depois na safra, dólar lá embaixo. Essa é uma conta quebradeira para o sojicultor brasileiro. Isso aí. Muito bom. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho aí da sua experiência. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, tenham uma boa safra a todos vocês aí. Até mais. Valeu, abraço. Abraço. Tá aí, Marcos Araújo, Agriinvest, portanto, fazendo contas, mostrando para você a necessidade de se fazer proteção, principalmente nesse mercado volátil e com tendências, pelo menos nesse momento, retrato que a gente tem, de demandas mais restritas. Você viu o Marcos contando para a gente que a China, nesse momento, ela tem uma margem negativa no processamento da soja, chega aí a $15 de margem negativa. No Brasil, da mesma forma, o esmagamento também está trabalhando de forma negativa. No Brasil, essa margem negativa, nesse momento, para julho, chega a $11 e para setembro é de $34 negativos. Ou seja, nesse nível, a demanda interna não deve acontecer até que os preços se ajustem aí e isso volte a estimular, portanto, a compra da demanda interna, né, o avanço da demanda interna e, consequentemente, a compra de novos cargos aí, novas, novas compras de soja aí por parte das indústrias no Brasil. Então, é muito importante isso que o Marcos falou, vamos prestar atenção no que vem por aí e você pode participar das oportunidades que o mercado deve dar aí nos próximos dias, de 15 de junho até a primeira semana de julho, são períodos importantes de volatilidade, de preços dando oportunidade lá na Bolsa de Chicago, faz a sua venda e compra um seguro para participar de uma possível alta lá na frente, mas já deixa garantida a sua venda aqui, assim você não tem que carregar essa soja, você não tem o custo de carregamento, mas ainda assim, através do seguro de alta, você consegue participar de uma eventual mudança
de preços lá na frente. Então, fique atento às oportunidades e entenda melhor como você pode fazer isso e seja um produtor diferenciado aí e garantindo a sua rentabilidade. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Antes de finalizar, deixa eu passar o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, que teve mais um dia positivo para os preços. Vamos ver. Para julho, 15 dólares e 80 centes por bushel, 19 pontos mais 75. Para agosto, 15 dólares e 39 centes por bushel, 17 pontos mais 25. Novembro, 14 dólares e 57 centes por bushel, 17 pontos de alta. E janeiro de 22, 14 dólares e 58 centes por bushel, 16,75 de elevação. Vamos ver o milho. Para julho, 6 dólares e 80 centes por bushel, alta também, 0,75. Setembro subiu mais, 7 pontos de alta, 6 dólares e 28 centes por bushel. O dezembro, 6 dólares e 9 centes por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75. E março de 22, 6 pontos mais 25 de alta, 6 dólares e 14 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo também encerrando no azul, julho 6 dólares e 85 centes por bushel, 5 de alta, setembro 6 dólares e 91 centes por bushel, 5,25 de elevação, dezembro 6,99, 4 pontos mais 75 de alta, e para março de 22, 7 dólares e 6 centes por bushel, 4,5 pontos de elevação. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações para que você possa continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil. E lembrando que a sua participação nas redes sociais Notícias Agrícolas também é muito importante. No YouTube, você já sabe, é só procurar a gente como Notícias Agrícolas Oficial. Do YouTube é importante você fazer a sua inscrição e acionar o sininho para que você possa, toda vez que tiver um boletim ao vivo, ser avisado. No caso do Facebook, procura lá a gente por Notícias Agrícolas e segue a gente no Facebook também. Instagram da mesma forma, @Notícias Agrícolas, procura a gente e segue a gente no Instagram. E no Twitter é @Noteagri, @Noteagri. E todas as informações que estão nos sites também, pelo menos as principais, estão disponibilizadas também no Twitter para que você acompanhe de forma rápida as principais informações, os principais temas que estão sendo debatidos aí pelo mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques.